E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2017 que fala pra gente o seguinte: para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A, dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B, um sistema de engrenagens que permite girar as espiras em torno do eixo a uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima do gerador, mantendo o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o quê? Vamos lá, gente. A gente tem aqui um sistema, tá? Onde existem ímãs, né? Ele fala da montagem do estudante. Esses ímãs, eles vão gerar um campo magnético. Então, a gente tem aqui a formação de um campo magnético uniforme que sai do Polo Norte, chega no Polo Sul. E aí, o que vai acontecer? Esse campo magnético vai ser responsável pelo fenômeno acontecer. Por quê? O que está rolando aqui? Tem um campo magnético uniforme, e aí esse estudante ele vai girar essa espira. Girando essa espira, ele vai fazer com que essa espira sofra uma variação de fluxo magnético, ou seja, o fluxo magnético vai deixar de ser o mesmo, né, na espira, porque ela vai estar girando. Então, ela vai perceber uma variação nesse fluxo de campo magnético e, consequentemente, vai ter a produção, né, de uma corrente elétrica. E esse giro, gente, vai produzir uma corrente elétrica que vai ser alternada. Como ele fala que vai ser uma corrente de curto-circuito, a corrente de curto-circuito significa dizer que não tem nada sendo alimentado aqui. Então, toda a corrente vai ser utilizada para passar na própria espira, beleza? E aí a gente precisa, para começar a analisar esse problema, a gente precisa lembrar que a DDP induzida, né? Eu vou chamar aqui de epsilon, mas ele chama no problema de V. Ela é a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo, né? Por causa da lei de Lenz, né? Que fala que a corrente elétrica que vai surgir se opõe à variação do fluxo magnético, surge esse sinal de menos, mas isso não vai importar na questão. O que a gente precisa entender? Esse fluxo magnético, ele depende de algumas variáveis, como o campo magnético, a área da espira, né? Essa regiãozinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. E também depende do cosseno, mas a gente não vai levar em consideração isso porque o negócio vai estar girando. Então, esse cosseno vai variar de forma uniforme, digamos assim, tá? Você pode até botar o cosseno, mas ele não vai ser levado em conta para essa questão, não. Vamos lá. Uma outra coisa que a gente vai ter é que essa DDP induzida, pela primeira lei de Ohm, a gente pode relacionar ela da seguinte maneira. A DDP induzida vai gerar uma corrente e isso vai depender da resistência. Essa resistência vai ser a resistência da espira. E a espira é um condutor metálico e o condutor metálico obedece à segunda lei de Ohm, beleza? Mas vamos deixar isso para depois. O que a gente precisa entender? A gente precisa manter o valor de I, mas dobrar o valor da DDP induzida. De modo geral, a gente pode entender o seguinte: isolando a corrente de curto-circuito, a gente vai ter epsilon sobre R. E aí, o que vai rolar aqui? Vai rolar o seguinte: eu quero dobrar isso, só que eu quero manter isso aqui constante. Então, eu tenho que mexer em uma variável que necessariamente dobre a minha resistência, porque se dobrar a DDP e dobrar a resistência, a gente mantém a corrente constante, como ele pede aqui na questão, né? Ele quer manter o valor da corrente constante. Então, eu preciso procurar mexer nesse sistema, de modo que quando dobrar a DDP, vai dobrar
a resistência. Show de bola? Então, vamos olhar as opções. Letra A fala o número de espiras. Quando você está mexendo no número de espiras, você acaba mexendo nesse fluxo magnético aqui. Porque esse fluxo magnético ele também vai depender de quantas espiras estão passando por ali, né? Eu não cheguei a colocar, mas você pode pensar que vai depender também do número de espiras. Quanto mais espiras tiverem, né, envolvidas no procedimento, maior vai ser a geração, né, da DDP induzida. Só que esse número de espiras, tá bom? Que vai estar relacionado a quantas voltas ele deu, aumenta, consequentemente, o tamanho desse condutor metálico. Porque você vai pensando no seguinte, você vai aumentando o número de voltas, você vai enrolando com fio, vai enrolando com fio, vai enrolando com fio, vai enrolando com fio, só que você está colocando mais fio, fazendo que a resistência também aumente. Por quê? A resistência de um condutor metálico, ela vai depender do tipo de material, do tamanho e depende da área. Se você está aumentando o número de espiras, você está colocando mais fio. Então, consequentemente, você acaba mexendo no tamanho, né, dessa espira. E aí, consequentemente, você acaba mexendo na resistência. Então, dobrar o número de espiras faz com que aumente a DDP induzida, porque vai aumentar o fluxo, e também vai dobrar a resistência, porque acaba aumentando o comprimento, né, desse conjunto, e aí aumenta a resistência. Parece uma opção boa. Vamos dar uma olhada nas outras opções. Aumentar a frequência de giro. Aumentar a frequência de giro, você está fazendo com que esse sistema gire mais rápido e aí, consequentemente, você vai aumentar o fluxo magnético. Aumenta o fluxo magnético, você vai acabar aumentando a DDP induzida. E aí, aumentar essa DDP induzida faz o seguinte, essa resistência não vai mudar, porque a resistência ela vai depender na alteração física aqui do conjunto. Como você só está girando mais rápido, essa resistência não vai mudar. E aí vai acontecer o seguinte, quando você aumentar essa DDP induzida, a resistência não muda nessa situação. Por quê? Porque você está girando mais rápido, você não mexeu na fiação, então, consequentemente, você dobra a corrente. Então, a letra B está incorreta para a gente. Letra C, intensidade do campo magnético. Bem, novamente, você aumentando o campo magnético, vou fazer de azul aqui para vocês verem, você acaba aumentando o fluxo. Aumenta o fluxo, aumenta a DDP induzida. Só que, novamente, você não mexe na resistência. A resistência não depende do campo magnético. Então, ela permanece constante e, consequentemente, você altera de novo a corrente. Então, não é uma opção boa. Letra C está incorreta. Letra D, a área da espira. A área da espira segue no seguinte. Aumentar a área da espira é aumentar esse tamanhozinho aqui, tá bom? E aí, o que vai acontecer nessa situação? Quando você aumenta essa área da espira, você aumenta o fluxo, né? Porque o fluxo depende da área. Então, vou botar aqui de uma outra cor para vocês verem. Vou botar desse vermelho aqui que eu tenho, esse vermelho maluco aqui, que é uma mistura de cores. Aumenta o fluxo, você aumenta a DDP induzida. Aumenta a DDP induzida, aí você pode pensar assim, Luiz, mas aumentou a área. Não vai mexer na resistência? Então, não vai mexer na resistência, porque essa área aqui da resistência é a área do fio, é a bitola, né? Se você pensar no fio assim, ó, a área que ele está falando da resistência do fio vai ser essa regiãozinha aqui, que é diferente dessa área aqui. Se a gente for dar um zoom aqui, né, você vai perceber o seguinte, aqui em cima é como se você tivesse vários fios passando, né, vários fios de mesma área. E isso vai fazer o seguinte,
E isso vai fazer com que esses fios tenham a mesma resistência, se essa bitolinha é a mesma. Mexer nessa região, nessa abertura, não altera a bitola desses fios, tá bom? Então, a resistência passa a ser constante, novamente, e assim a gente aumenta a corrente que passa por ali. Novamente, se a gente aumentou a corrente, está errado. E por fim, o diâmetro do fio. Quando você aumenta o diâmetro do fio, o que vai acontecer? Você não faz, você só diminui a resistência, né? A DDP induzida permanece a mesma. Por quê? Porque você não alterou o campo magnético, você não aumentou a área, você não aumentou o número de espiras, você só deixou a bitola mais grossa. Nessa última situação, quando você aumenta o diâmetro do fio, o que vai acontecer? Aumentando o diâmetro do fio, você diminui a resistência. Se você diminui a resistência, você acaba fazendo o seguinte, você acaba aumentando a corrente. Luiz, mas por que você acaba aumentando a corrente? Porque essa DDP ela vai permanecer constante, já que ela depende do fluxo, e esse fluxo não foi alterado. O que foi alterado foi justamente a bitola do fio. Então, a letra E também não é uma boa opção, ficando assim com o gabarito na letra A. E eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!